Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você se aprofundar um pouco mais na gestão das suas emoções e no autoconhecimento. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Na minha frente, aqui do lado direito, Arielle. Oi, gente. Do meu lado esquerdo, Dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, hoje o nosso tema eu tenho certeza que vai mexer um pouco com você. Deixa eu perguntar para vocês. Ixi. Vocês se consideram uma pessoa ousada ou covarde? Ultimamente eu tô me sentindo covarde. Covarde. Tá. Às vezes. Tema de hoje, tenha ousadia. Vixe. O que a Esse gente é o tava tema de falando hoje. ontem? Bem que nem comecei, Deus já achou as duas aqui já. Pior Tá a que já. semana toda, tá apanhando. Tá apanhando a semana inteira, falaram aqui na gravação. Mas é justamente isso, tenha ousadia. Então, olha só. A primeira reflexão é justamente essa. E tá tranquilo, tá, Aline? A Aline não tá participando, tá nos bastidores, mas tá ali mexendo na cadeira, fazendo barulho. Tá? Conseguiu. Então, olha só. Essa reflexão vale para você. Hoje, se você tivesse que se posicionar, tivesse que escolher entre essas duas palavras, você seria uma pessoa covarde ou você seria uma pessoa ousada? E como você consegue avaliar isso? É só você pegar a sua vida como ela vem. Porque olha só, eu vou te contar aqui alguns cenários. Tem pessoas que ela está passando por um momento difícil. O que é um momento difícil? Ela está diante de alguns desafios, ela está diante de questões financeiras, ela está diante de situações que na realidade é apenas a consequência de algo que ela fez. Mas o algo que ela fez foi justamente ter sido ousada em algum momento da vida dela. Então, de repente, em 2023, no ano passado, você foi ousado em algo que você fez, e aí agora você está apenas passando por um processo devido às decisões que você tomou. Então, assim, mas o meu processo está difícil, Cleiton, mas tudo bem, mas é consequência de um crescimento, de um momento que você decidiu romper. Tem pessoas que já não estão passando por situações difíceis, não estão passando por problemas, por grandes desafios, e está numa vida estabilizada. E aí você não pode falar assim, olha, eu fui ousado, porque na realidade a minha vida está estagnada já faz um tempo. Então, na realidade, eu não vou me encaixar na ousadia, Cleiton, vou me encaixar mais na covardia. E aqui, claro que não estou falando que você é covarde, não é isso. Mas dentro do contexto, ou partindo do princípio que você é ousado ou você é covarde, qual dos dois você encaixaria? Porque às vezes, sem você perceber, essa covardia que a gente fala, porque covardia é uma palavra pesada, então eu tenho um cuidado para falar, você tem que ter maturidade para você ver essa palavra e não se ofender. Isso é comum, infelizmente, mas às vezes essa zona de conforto, esse medo, essa insegurança está deixando você nesse estado. E você não percebeu que você não conseguiu avançar, que as coisas não estão acontecendo, apesar de você não estar passando por um problema difícil, por um desafio, mas também não está acontecendo nada de positivo. E quem foi ousado e de repente está passando por um processo hoje, daqui a pouco é só questão de tempo e vai estabilizar. Aí quando estabilizar, a pessoa vai lá, toma outra decisão, porque ela já entendeu que se ela não for ousada, ela não vai chegar onde ela realmente gostaria. Mas assim, o que seria de fato uma pessoa covarde? Ela ter medo, a insegurança? O que você considera uma pessoa covarde? Assim, eu levo para um lado mais pesado, sabe? Então acho que é uma pessoa que, tipo assim, tá parada, estagnada, que não tem coragem de Que se esconde. agir em nada. Covarde se esconde? Sim. Covarde tem coragem? Não sei. Acho que não. Não. O covarde não tem coragem. O covarde é ousado? Não. Não. Qual é a característica do covarde? Ele vai se esconder, Uhum. ele vai evitar, entendeu? Ele não é aquela pessoa que ele vai pra cima e vai fazer acontecer. Não, ele vai estar sempre aqui, ó, se escondendo atrás de quê? Então, dentro da linha que nós estamos seguindo, atrás de desculpas, atrás de pessoas, atrás de situações. Nesse sentido, ele não quer encarar a vida. Sim. Ele não tem coragem de encarar a vida. Então, o que ele faz? Ele se esconde da vida, ele se esconde dos desafios. Então, ali a gente pode considerar que é uma pessoa covarde, porque ele não quer enfrentar. Entendeu? E ele não percebe que essa estagnação lá na frente vai se tornar um problema para ele. Sim. Entendeu? Hoje você está tranquilo, porque você está se escondendo, mas em algum momento você vai precisar encarar a vida, você vai precisar encarar os problemas. E aí, o preço pode ser mais alto.
E tem uma diferença também de estar sendo covarde e ser Sim, covarde. às né? vezes você está apenas numa fase de covardia, você não é covarde. Sim. Entendeu? Tem isso também. Então você não é covarde. Na vida eu sou covarde? Não, claro que não. Mas você está numa fase que você está se comportando como um covarde, você está se escondendo. Daqui a pouco você sai e vai ter que ser ousado, você vai precisar dar um passo. Assim como também tem fase que você está mais ousado, tem fase que você não tem essa ousadia toda. Você, na vida você nunca foi uma pessoa tão ousada, mas você está numa fase que você está tendo umas coragens que não sabe nem explicar. Tem isso também, tem a questão da fase. Sim. Entendeu? Eu ia perguntar isso também, em questão de fase. Porque tem fase da minha vida que eu já fui mais ousada do que hoje. Então… Dependendo, exemplo, toda ousadia traz uma consequência. Então, toda vez que você é ousado em algo, você paga um preço. E no final vai ter o ônus e o bônus. Então, o ônus muitas vezes é o processo que você passa e o bônus é a conquista. Entendeu? E depois de uma fase de muita ousadia, geralmente você quer descansar um pouco. E pode ser onde você diminui o ritmo, chegando até a se tornar um pouco covarde porque você parou. Entendeu? Mas tem pessoas que não, que chega uma hora que ela entende, então ela já traz isso como um padrão. A ousadia, ela tá sempre avançando, tá sempre fazendo algo, entendeu? Então, às vezes pode ser que você, que nem você falou, já fui mais ousada, mas passou por um processo muito forte e agora você quer descansar um pouco, você não quer inventar muito. Sim. Entendeu? Sim. Olha só, uma coisa importante. Eu quero trazer aqui para você 5 dicas para você ser mais ousado na sua vida. A primeira dica, para você poder ser ousado, o que é importante você entender? É importante você entender que você precisa ter estômago. Como assim ter estômago? É uma palavra para chamar a sua atenção. Olha só, ter estômago por quê? Tem momentos que você vai precisar ter sangue frio. Entendeu? Tem momentos que você vai precisar ter equilíbrio. Tem momentos que você vai precisar ser resiliente. Tem momentos que você vai precisar deixar para lá. Então, o ter estômago é você passar pela situação. Entendeu? Quando que a gente usa o termo ter estômago? Quando você tá, exemplo, você vê algo muito feio, muito forte, você fala, cara, tem que ter estômago para frequentar esse ambiente, tem que ter estômago para ver isso, é mais ou menos isso. Tem que ter estômago para passar por esse processo. Então não tem como você ser ousado se você não tiver estômago. Estômago para quê, Cleito? Para ter equilíbrio em momentos de pressão, para ser resiliente em momentos que você levou uma pancada, entendeu? Para seguir firme em momentos que você quer desistir. Isso é ter estômago. Sim. É aguentar. Entendeu? E quais são, assim, os melhores passos pra gente enfrentar esses processos mais difíceis? A coragem de avançar precisa ser maior do que a covardia de se esconder. A vontade de crescer precisa ser maior do que o medo de dar errado. Então, qual é o momento? O momento em que a sua necessidade, a sua vontade, o seu desejo de avançar, ele é muito maior do que de ficar parado. Então, todas as vezes que a vontade de andar, de caminhar, for maior do que a vontade de ficar parado, deitado, você vai avançar. Mas existem momentos que você está mais a fim de ficar deitado, você ficar parado, estagnado, do que realmente pagar o preço para poder avançar. Sim. Entendeu? Então, ousadia, para você ser ousado, você precisa realmente querer muito, sair do seu estado atual e chegar onde você sonha. Fora isso, a covardia vai vencer. Você vai se esconder. Sim. Entendeu? Então, por isso que o primeiro ponto é ter estômago. Por quê? Para ser ousado tem que ter estômago. Porque você vai pagar um preço. Sim. Pagar um preço em várias áreas, que talvez não dá nem para descrever da maneira como vai ser. Mas vai ter que ter muita resiliência, muito sangue frio, muito equilíbrio, muito autoconhecimento, muito autocontrole, muita alta responsabilidade, muito foco para você não parar. E isso é ter o estômago. É o momento em que você consegue observar aquilo, você tá aqui, ó, morrendo de medo, mas você fala, não, mas eu preciso continuar. A sua mente tá falando assim, ó, não vai dar certo. Você fala assim, mas eu vou continuar. Não, mas vai dar errado, você vai ter um prejuízo financeiro, mas eu vou continuar. Eu vou reverter, eu não vou desistir. É uma conversa interna, você com você mesmo. Sim. Entendeu? É o momento que você consegue ter esse estômago que eu trouxe aqui. Então, no caso, uma pessoa que ela já tem dificuldade com a constância, dificilmente ela vai ser ousada ou… É, porque assim, depende do padrão que ela carrega. Se ela tem já o padrão da desistência, ela começa e não termina.
mais difícil ser ousada. Ela não é constante no que ela faz, mais difícil ser ousada. Ela desiste com facilidade, mais difícil de ser ousada. Ela tem medo, mais difícil de ser ousada. Ela é muito segura, mais difícil de ser ousada. Então, aqui é o autoconhecimento. Caramba, eu tenho tudo isso que o Cleito falou. Então, eu já entendi que eu vou ter mais dificuldade de ser ousado. Mas eu não gosto da palavra covardia. Então, mas aí que tá. O quanto te incomoda alguém chegar e falar assim, olha, você é covarde. Porque se isso não te incomodar a ponto de tirar você do lugar, tá tudo bem. Sim. Então, como que eu sei? Me incomoda ao ponto de, não, eu vou fazer acontecer. Eu vou sair do lugar. Mas fora isso, é a história que você está contando. Sim. Entendeu? Segundo ponto que eu quero trazer aqui. Outra coisa importante. Algumas pessoas estão postando cortes nossos. Então, olha só. Você tem autorização para fazer cortes aqui no YouTube. Pode pegar o vídeo, pode cortar, pode postar. Não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? Você vai... Para você que já tem essa habilidade, para você que faz cortes, pode fazer cortes aqui do Conectando, do Mentorcast, dos vídeos do YouTube. Você posta lá no seu Instagram, no TikTok, você me marca e a nossa equipe vai estar sorteando alguns cortes assim que, inclusive, se você fizer um corte legal, a gente vai pegar o seu corte e vai postar até na nossa rede social. Mas eu estou autorizando, você pode pegar os cortes, pode colocar na sua rede. Pegue cortes que vão ajudar as pessoas. Então, faça da maneira correta para que você possa ajudar outras pessoas. Nossa equipe vai estar acompanhando e nós vamos estar sorteando alguns cursos online para aqueles que fazem os cortes. Então, vai ter ali uma escolha, os melhores cortes, a equipe vai estar selecionando e vai estar... você vai estar ganhando ou a Rota do Conhecimento Online ou o Evolution Online. Um dos dois cursos você vai estar ganhando que a nossa equipe vai escolher. Agora não tem desculpa não mais. Mesmo? Exatamente. Não então, assim, para você que já tem essa habilidade, além de você estar... ajudando a compartilhar Cleiton Pinheiro, o canal, você também vai estar ajudando pessoas, e se você for um dos sorteados, se a equipe gostar do seu corte, se você for um dos selecionados, você ainda vai ganhar um curso online que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Segundo ponto, vamos lá. Para você ser ousado, não tenha plano B. A ousadia fortalece no plano B. Cleiton, como seria esse plano B na prática? Toda vez que você tem que fazer algo e você tem duas opções, pode ver, fica mais difícil. Mas isso não seria, tipo, planejamento? Não. Vou te dar um exemplo aqui simples. Vamos supor que você quer sair da casa da sua mãe, um exemplo. Se você tiver a opção de ou sair da casa da sua mãe ou ficar na casa da sua mãe, você já tem um plano B. O plano A, sair da casa da minha mãe. O plano B, ficar na casa da minha mãe. Qual é a chance de você sair? Diminui. Não ter o plano B quer dizer o seguinte, você só tem um plano. Vamos supor que ela chega e fala assim, ó, eu te dou até o final do mês para você arrumar um lugar para você morar. Não existe plano B. Sim. Entendi. Você vai ter que sair de lá. De qualquer jeito. Entendeu? Aí se você começar assim, então, eu alugo um apartamento para mim ou eu vou morar com alguém. Aí pronto, ó, já criou dois planos. Você vai ter dificuldade. Pode ver que existem momentos na vida que você não tem opção. Você precisa fazer aquilo. Não existe plano B. Quando não existe um plano B, o plano A tem que dar certo. Quando existe o plano B, você fica em dúvida em qual dos dois. Se o plano A não der certo, ainda tem um B. Mas aí a energia que você coloca, ela diminui. A força que você coloca, o planejamento, o foco, diminui. E é mais confortável, né? Porque se isso aqui der errado, eu tenho outro. Agora repare, em momentos em que não pode dar errado, não existe a possibilidade de dar errado. Sim. Pode ver. Por isso que eu falei, não ter plano B fortalece a sua ousadia. Por quê? Porque você só vai focar no plano A e o plano A precisa dar certo. Verdade. Entendeu? Sim. Então pode ver a necessidade, quando ela chega na sua vida, ela faz você só ter um plano. Que é o quê? Sobreviver. Entendeu? E aí onde você foca, aquilo geralmente dá certo. Mas tipo assim, se de repente eu tenho uma situação que eu sei que é necessário partir pro plano A, mas o plano B não necessariamente vai me deixar também numa zona de conforto. Isso não seria você se programar de repente? Toda vez que você tem mais de uma opção, existe uma chance de você não focar no que realmente precisa ser feito. Então assim, o planejamento é o plano A. O plano A tem que dar certo. Você não vai deixar de planejar, você não vai deixar de fazer o que precisa ser feito. Mas se você tiver mais de uma opção, fica mais difícil. Sim.
Mas assim, a ousadia, por exemplo, ela se encaixa com a prudência de você pensar, racionalizar? Porque quando eu penso em ser ousada, Você pode sai da ser caixinha, prudente, você pode planejar, você pode racionalizar. Pode tudo e depois você pode ser ousado, não tem problema. Uma coisa não… pessoas ousadas não planejam? Não. Pessoas ousadas não raciocinam? Não tem nada a ver. Sim. Pessoas ousadas fazem planejamento, sim. Só que a ousadia ela tem a ver com você tomar a decisão. Entendeu? Entendi. Então, exemplo, quando você dá um passo de fé, você foi uma pessoa ousada. Uhum. Você tinha uma palavra, você tinha uma direção. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Sim. É uma ousadia. Aquilo Sim. você não tá vendo, mas você crê que já deu certo. Você não tá sentindo, mas você sabe que aquilo vai acontecer. Então, isso é uma ousadia. Sim. Entendeu? Agora, repare, toda vez que você tiver várias opções, fica mais difícil você tomar decisão. Você fica procrastinando. Sim. Entendeu? Sim. Então, por isso, não ter plano B fortalece a sua ousadia. Quando você realmente precisa avançar e crescer. Terceiro ponto, para você ser mais ousado: autoconfiança e determinação. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você não achar que você é capaz, quem vai achar? Você tem que ser a primeira pessoa que acredita naquilo que está na sua mão e naquilo que você deseja fazer. Porque uma vez que você acredita, independente dos desafios, independente dos problemas, independente do cenário, você consegue. Não adianta pessoas acreditarem em você se internamente você não tem essa certeza, se você não acredita, que no final não vai dar certo. Mas repare, tudo na vida que você acredita, que você sabe que vai dar certo, que você confia e que você coloca a sua energia, no final das contas, adivinhe, você estava certo. Realmente, você conseguiu. Mas também, tudo aquilo que você já começa achando que não vai dar certo, eu acho que não vai dar, eu acho isso, eu acho aquilo, no final você também está certo, porque você não conseguiu. Quer um conselho? Acredite, confie, tenha determinação, garra, você consegue. Muito bom. E, de repente, quando uma pessoa ela não consegue ser ousada, porque tudo aquilo que ela vai tentando fazer acaba dando errado, por alguma atitude dela, mas ela não consegue. Boa parte das pessoas ousadas, aquilo que ela faz dá errado. Mas existe uma diferença, ela não desiste. Uma pessoa que ela é ousada, a ousadia dela não está atrelada a dar certo. Ela não está com a perspectiva de que tudo vai dar certo. A pessoa que ela é ousada, ela sabe que ela corre o risco de dar errado. E quando der errado, você vai ver que para ela tá tudo bem. Sim. Entendeu? Agora, o que você não pode é porque algo deu errado, você achar que tudo vai dar errado. Não, Sim. deu errado em algum momento. Deu errado porque você não tinha maturidade, deu errado porque você ainda não tinha a visão, deu errado porque você não tinha entendimento. Existe uma série de questões para algo dar errado. Não quer dizer que você tenha que abrir mão daquilo e nunca mais fazer aquilo, entendeu? Sim. Sim. Então, isso quando você entende isso, fica mais fácil. Sim. Tá? Vamos lá, quarto ponto. Seja resiliente. Então, assim, só para explorar um pouquinho mais a questão aqui, desculpa que eu pulei da autoconfiança e determinação. Para você poder ter uma autoconfiança fortalecida, é só você olhar a sua história ou coisas que você passou para chegar até aqui. Quantas coisas você fez na vida que você nem imaginava que você era capaz? Quantas vezes você foi ousado sem perceber? Então isso fortalece sua autoconfiança. E aí onde você consegue, através da autoconfiança e da determinação, ser ousado. O quarto ponto, resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de voltar. Eu sempre estou falando sobre resiliência aqui. Gente, por que será que você nunca parou para pensar? Por que eu falo tanto sobre resiliência? Você vai ouvir de novo Cleiton falando de resiliência e você vai ter que ouvir. Não, do nada, Aline. Sai o Matheus em Aline. Quando não é outro, Duas não é vezes você parece que o espírito saiu de um e entrou no outro ali para chamar atenção. Espírito emocional, saiu de um e entrou no outro. Já era. Tá tranquilo, Aline. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Resiliência, você viu a resiliência, ó. Tava aqui Sim. concentrado, tava falando, de repente, Um exemplo na o telefone prática. toca. E aí eu respiro, conto até 10, volto, ó, isso é resiliência. Voltei ao meu estado normal. Entendeu? Então, isso na prática, a Aline hoje ela fez a gente entender o que é resiliência. Entendeu? Então, resiliência é isso. Aconteceu algo inesperado, teve um impacto emocional, aquilo mexeu com você, você volta ao seu estado normal. Na vida, se você não for resiliente, você não consegue avançar. Sim. Isso aqui é importante. A resiliência é fundamental para o seu processo na vida. Não estou nem falando de crescimento. A resiliência é necessária para você poder viver. Quando você entende, fica mais fácil. E
resiliência, no caso, eu enxergo muito assim mais na minha mãe. O meu pai, em algumas atitudes, nem sempre ele consegue manter a calma. Nessa situação, o que meu pai, por exemplo, poderia fazer pra ajudar ele a racionalizar um pouquinho? Não, calma. Tem um Não exemplo? dá pra agir assim. Na empresa, acontece alguma coisa, um problema que você precisa ser resiliente. Mas você não consegue. Vamos supor, na empresa aconteceu um problema. Vamos supor, ele vendeu um Isso. produto e o produto foi extraviado. Um exemplo. Uhum. Aí o cliente quer receber o produto e você tem que entregar o produto e você tem que assumir o prejuízo. Um exemplo. Sim. Ah, ele ficou impactado, aquilo mexeu com ele ficou nervoso tal, e não sabia o que fazer. É muito simples. Exercício na prática. Uhum. Faça a análise correta do cenário em que você vive. Então vamos lá. Ser um empresário, você corre o risco de ter um produto extraviado? Sim. Sim. Quem trabalha com produtos, com entrega de produtos, corre o risco de ser roubado? Sim. Hoje, Sim. dependendo da Sim. localização. Então isso é comum, infelizmente. Sim. Quando você é roubado, se você não tiver um seguro, quem tem que assumir o prejuízo? Você. Quando você decidiu não fazer o seguro porque você não queria ter aquele custo, quem assumiu o risco? A pessoa. Então, Uhum. é isso aqui ajuda a ser resiliente. Sim. Peraí, eu poderia ter um seguro, não tenho, mercadoria foi roubada, agora eu tenho que pagar para o cliente, tenho que comprar, vou ter esse prejuízo. Isso aqui acontece? Acontece. Infelizmente é um dos riscos de quem é empresário, de quem tem uma loja, um exemplo, entendeu? Então tá tudo bem. Então fazer a leitura certa do cenário, Sim. entendeu? Uhum. Então situações que acontecem, que existe sim uma possibilidade daquilo acontecer, existe. Então vamos pegar aqui o exemplo do que aconteceu na gravação. O telefone dela tocou na hora. Isso é comum? Não. Mas a partir do momento que eu deixo ela assistir, Uhum. para ela poder aprender, para ela participar, e eu não passo uma orientação no começo, pessoal, desligam o celular de vocês, coloca no modo avião, gente, tá gravando, aquela coisa, então corre o risco. Entendi. Você entendeu? Aí eu posso ficar nervoso, nossa, que absurdo, não sei o que. Não, peraí, faz a leitura do cenário. Isso pode acontecer? Pode. Uhum. Para evitar isso, então toda uma orientação antes da gravação, isso. Não foi feito, então a gente corremos o risco. Sim. Aconteceu, aí beleza, aconteceu. Tudo bem, Cleiton, aconteceu. Foi algo de grave? Foi Não. algo de ruim? Perdemos toda uma gravação por causa disso? Não. Então por que eu vou ficar estressado? Ou por que eu, exemplo, eu vou discutir? Ou eu vou brigar? Qualquer coisa assim. Uhum. Entendeu? Claro que existem erros que você não vai fingir que, olha, tá tudo bem. Você vai sinalizar, você vai punir, você vai direcionar. Mas existem coisas que, peraí, precisa realmente de tudo isso? Uhum. Olha, aconteceu, vamos ficar atentos, tá tudo bem. Isso aqui é resiliência. É o momento que você faz uma autorreflexão e você descobre que, olha, não é nada assim também tão ruim. Sim. É importante, então, ter tipo Autorreflexão. um momentinho de Fazer calma. a leitura do cenário. Peraí, por que eu tô Pensar. nervoso? Justifica o que aconteceu e estar nesse estado emocional? Sim. Estar alterado emocionalmente dessa maneira? Sim. Entendeu? Tanto que o próximo episódio, eu tô pensando em gravar sobre pessoas desequilibradas emocionalmente. Muito bom. Então, você identificar se você está desequilibrado. Escreve aí, Cleito, grava sobre desequilíbrio emocional. Se você quer saber características de pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, escreve aí, eu quero, porque aí a gente, se você gostar desse tema, se esse tema for te ajudar, a gente nós gravamos no próximo episódio. Sim. Entendeu? Uhum. Então isso aqui vai ajudar ele, Muito bom. Uhum. ok? E o quinto ponto, ande com pessoas ousadas. Isso aqui é importante. As pessoas na qual você anda no dia a dia, elas influenciam muito na sua vida. Sim. Então, se você quer ser uma pessoa mais ousada, você precisa caminhar ao lado de pessoas ousadas. Se você quer ser uma pessoa de fé, você precisa caminhar ao lado de pessoas que têm fé, que praticam a fé. Se você quer ser uma pessoa mais equilibrada, você precisa andar do lado de pessoas equilibradas. É assim que você desenvolve. Quando a gente fala de mudança de mentalidade, a gente fala de ambientes e pessoas. É isso. Quando que a sua mentalidade muda? Quando você começa a conviver com pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua. A ousadia não é diferente. Se você não tiver no seu ciclo de amizade pessoas ousadas, qual é a chance de você se tornar uma pessoa ousada? Uhum. É muito difícil. Porque nós temos a tendência a buscar a zona de conforto. Então, quer um conselho? Se você quer que a ousadia faça parte da sua vida, ande com pessoas ousadas. Fora isso, se você estiver andando com pessoas covardes, você já vai saber como está o seu comportamento e como estão suas atitudes. Sim.
E uma coisa que eu fiz quando eu entrei aqui, que eu acho que até linka, foi fazer uma limpa, assim, no Instagram. Porque antes maquiagem, uma coisa mais assim. E aí eu comecei a O que seguir você outras fazia no pessoas. Instagram? Nada. Você tinha vídeo no YouTube também? Não, jamais. Ela fazia Brincadeira, gente, eu tutorial de tinha. make. E de novo, muito legal. voltamos. Não, mas… De novo você tocando nesse assunto. Só pra falar, pro pessoal procurar seu canal e achar lá. Não. Procurem, gente. Eu não vou arquivar, mas Arielle assim… Make. Make Arielle. Não procurem, gente. Não procurem, não procurem. Fiquem com essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo agora. É um não procurem. conselho que eu te dou. Não procurem. Mas ajudou muito pra mim em algumas áreas. Então, você decidiu. Sim, só que… E quando a gente acaba se limitando… Nós estamos em uma fase que os ambientes que a gente está, eles são mais limitados, assim. Você não tem tanto acesso a pessoas que são ousadas. Você precisa pagar um preço. Onde essas pessoas estão? Uhum. Entendeu? Então, é o preço financeiro. Um caso… Vou pegar um exemplo. Imersão Evolution. A gente sempre fala, né? É um ambiente Sim. de mudança de mentalidade, divisor de águas, transformação. Tem muita gente lá, sim. Uhum. Então você precisa estar nesse ambiente. Porque quando chega lá você fica observando como que ela se comporta, como ela se veste, como ela fala, tipo de pergunta, tipo de resposta, como ela se comporta com as outras pessoas, entendeu? Sim. Como que ela sente, o que que ela anota, ela não anota, ela tá dispersa, ela tá no celular. Ó, isso aqui tudo vai te ajudando, Uhum. entendeu? Aí uma pergunta, o que que ela falou? Deixa eu ver o que ela falou. Ah, olha só que interessante, já peguei aqui, aprendi algo com ela aqui. Uhum. É isso. Entendeu? Então, exemplo, a proposta do que nós realizamos na imersão é justamente isso, é que você saia de lá mais ousado. Sim. Você saia de lá com mais sangue no olho, você saia de lá com mais clareza. Porque olha só, o que fortalece a insegurança de uma pessoa? A falta de informação. Então, quando você entende mais quem você é, as suas limitações, mas também as suas qualidades, você se torna mais seguro para tomar algumas decisões. Quando você entende que, olha, isso daqui parece ser difícil, mas é possível, você tem mais segurança. Sim. E esse ambiente, então, exemplo, lá o trabalho que a gente faz na imersão é justamente trazer essa clareza. E aí, quando essa clareza chega, você tem mais segurança, automaticamente você se torna mais ousado para tomar algumas decisões. Então, existem situações que você vai pagar o preço, entendeu? Preço, muitas vezes financeiro, mas também de energia e de tempo. Por isso que andar com pessoas ousadas, Cleito, mas no meu ciclo não tem. Então, você está cercado, então, partindo do princípio que nós estamos falando, você está cercado de pessoas covardes. Vai fortalecer também em você esse tipo de sentimento. Sim. Entendeu? Então, e para você romper, sair da covardia para você fazer parte da ousadia, exige. Talvez essa é a primeira atitude ousada sua. Sair da covardia para se tornar uma pessoa ousada. Sair da covardia para ir para a ousadia. Entendeu? Ô Cleito, e como que a gente faz para se tornar uma pessoa ousada? Decisão. Fora isso, você está contando história. Mas eu decidi… Tipo assim, eu decido ser ousada, mas é se posicionar. Se posicionar, são atitudes. Não é só se posicionar. O principal da ousadia é a atitude. Ah, eu sou ousado. Tá, o que você fez? Nada. Ou eu falo bonito. Não. Decisão. Então, assim, a atitude. Decidir que eu quero crescer, eu quero avançar. Independente, vou pagar o preço no caso do processo. Sem atropelar ninguém, mas vou pagar o preço para poder crescer. Você tomou a decisão. Então, lá atrás, em algum momento da minha vida, eu decidi fazer o que é certo. Decidi cumprir meu propósito. Sim. Decidi ser uma pessoa ousada. Eu não era. Eu nunca. Assim, anos atrás, eu não era. Eu era muito analítico, muito pé no chão, muita razão. Dos tempos pra cá, eu necessito ser ousado. Senão, exemplo, como que eu vou crescer? Como que o canal vai crescer? Alcançar mais pessoas se não houver ousadia? Não tem como. Então, a ousadia vem quando você marca um evento que você não sabe se as pessoas vão vir. Quando você começa um canal que você não sabe se as pessoas vão assistir. Sim. Quando você toma a decisão de ampliar a sua empresa, onde você poderia falar assim, ó, não preciso. É uma ousadia. Entendeu? Sim. Então, se você tem uma estrutura e aquela estrutura já te atende. Mas pela ousadia você fala, não, mas a gente precisa crescer mais. Pela ousadia você vai lá e decide ampliar a sua empresa. Sim. Quando você decide comprar uma casa, porque você quer ter uma estrutura melhor, ou que seja estrategicamente, você quer ir para uma posição geográfica diferente. Entendeu? Quando você decide investir nos seus estudos,
Então, exemplo, você está terminando a faculdade, você já está vendo a pós, ou você já está vendo um mestrado, um Sim. doutorado, ó, isso aqui é ousadia, você não quer parar de estudar. Existem vários campos sobre a ousadia e várias coisas que você faz que você pode considerar que você foi ousado. Entendeu? Sim. E é até interessante, você falou de pessoas analíticas, né? Elas têm Os a analíticos têm a chance de ter mais tendência, dificuldade, né? os analíticos têm a tendência a ser menos ousados, porque o analítico ele vai calcular. Pensa muito. Vai né? pensar processo, começo, meio e fim e tal. O dominante já é mais ousado, o dominante já não pensa muito. Ele vai lá e faz. O analítico não, ele já fica calculando o impacto daquilo, qual que é a melhor decisão, para onde eu vou, isso e aquilo, entendeu? Sim. Então por isso que eu falo, tem a questão do temperamento, tem a questão da personalidade, tem a questão das suas crenças, tudo isso vai impactar na ousadia que você carrega. Porém, se você não, por isso que eu falei, ó, é uma decisão, você tomou a decisão, cara, eu quero mudar minha vida. Então assim, ó, tem muita gente que nos acompanha aqui no canal. Eu sei que tem muito vídeo aqui que já te ajudou, tem muita aula aqui que já te ajudou. Mas você vai se deparar com um cenário. Vai chegar um momento que, por mais que você aplique o que você aprende aqui, vai exigir de você uma ousadia. Então, exemplo, quando eu saí, eu era CLT. Eu era escravo da CLT. O que é escravo da CLT? Você não se imagina trabalhando em um lugar que não seja registrado. Que não seja CLT. Por quê? Porque você fala assim, cara, CLT, você tem um fundo de garantia. E o fundo de garantia, quando você é mandado embora, você ainda recebe mais X%, 40% lá por cento. E, se em último caso você não arrumar emprego rápido, você tem um seguro-desemprego. Ó, mentalidade. Sim. Então, assim, eu tinha essa mentalidade de CLT. Não, como assim vou abrir uma empresa? Como assim vou viver de treinamentos? Vou viver de mentorias? Vou viver de... Não. E se naquele mês eu não vender nada? Como é que eu vou pagar as contas? Era assim. E olha que no meu caso é interessante. Você vê o nível da escravidão que eu carregava. Porque eu trabalhava com vendas. Então, eu comecei ali vendendo calçados, depois vendendo móveis, gerente de móveis, diretor de móveis. Era no mundo de vendas. Depois que eu fui para uma empresa maior, tal, GPA. E então, assim, na época que eu era vendedor, se eu não vendesse, eu não ganhava. Mas você não tem, porque na minha cabeça era assim, não, mas a CLT está garantido, eu tenho um emprego garantido no final do mês, eu tenho alguma coisa. Como você tem alguma coisa, se você não vender, você não ganha? Então, eu demorei aí, uns 20 anos, praticamente, 20 e poucos anos, 25 anos, para me libertar. E aí, em 2019, eu tomei a decisão, debaixo de uma direção, depois de uma oração. Fiz uma oração em 2017, 2019, eu tomo a decisão, eu saio da CLT, entendeu? Para poder começar a empreender. Na época eu fui para o instituto, trabalhava no instituto, mas já não era mais garantido, não tem mais registro, não tem mais nada. Entendeu? E aí eu tive várias oportunidades de voltar para a CLT depois. Eu falei, não. Porque depois que você se liberta... Então, sair da CLT na época foi uma decisão, foi uma ousadia. Sim. E tem muita gente, eu recebo muita mensagem no direct, quando alguém pega meu testemunho, que eu tô falando sobre essa parte, a pessoa fala assim, cara, como é que você fez? Não teve jeito. Foi oração, foi pela fé, foi pela ousadia. Então, por mais que você me acompanhe, por mais que você fale, aprendi com você, vai chegar um momento que você vai precisar ser ousado. Não adianta você achar que as coisas vão acontecendo naturalmente. Não. Tem um momento que você precisa ser ousado. Você vai precisar romper. Para você, não tem como romper sem ser ousado. Não tem como mudar de nível sem ousadia. Não existe isso. Entendeu? E a gente sempre busca a zona de conforto. Então, meu conselho para você, seja ousado o quanto antes. Você pode ser ousado agora, esse ano, ou daqui a 3 anos. O que muda? Você. A decisão é sua. Você que determina se você quer ser ousado já agora, esse ano, ou daqui a 3 anos. Sim. Eu acho que agora eu tive até mais clareza que a ousadia não necessariamente é que as coisas vão acontecer rápido. É só um passo, É o passo. É a decisão. Então, olha só. Eu saí do GPA na época em 2019. Já estava ajudando ali o Thiago. Fiquei com ele 7 anos no instituto. 2022, saio do instituto. Sim. Abro o LF. Ousadia. Qual a garantia que você tinha? Nenhuma. Aí começam os projetos, Imersão Evolution, LS Club. Continuo ali com as sessões individuais. E as coisas vão acontecendo. Canal no YouTube, Instagram,
canal no YouTube vai crescendo, graças Sim. ao nosso público, que vai compartilhando, vai enviando. Mas qual é a garantia que você tinha? Nenhuma. Qual é a garantia que você tem hoje? Nenhuma. Uhum. Mas a minha fé e a minha confiança, ela está onde? Ela está no Senhor. Sim. Então é nele que eu deposito minha confiança. Forte. A garantia que você tem? Eu me movo pela direção que Deus me dá. Uhum. Qual que é o seu maior desafio? Hoje uma pessoa me perguntou assim, qual que é o maior desafio que você tem hoje? Eu falei, permanecer na obediência. Então todos os dias tomar uma decisão com base naquilo que Deus espera de você, para mim é o maior desafio. Uhum. Entendeu? E muitas vezes Deus vai te falar assim como falou para Josué, seja forte e corajoso, seja ousado. Seja forte e corajoso, onde você for eu te acompanho. Então tem uma parte que Deus fala isso para Josué. Uhum. Seja forte e corajoso, por onde você for eu vou te acompanhar. Mas siga as regras, não desanime, Uhum. não tenha medo, não deixe a insegurança te dominar, não desista. Então existem aqui alguns passos que conforme você vai colocando em prática, as coisas vão acontecendo. É fácil, Cleito? Claro que não. O primeiro item é o mais difícil, ter estômago. É. Como assim não desistir no momento que você está morrendo de medo? Como assim não desistir no momento que você não tem perspectiva nenhuma de que algo vai dar certo? Como não desistir quando o cenário é contrário, está tudo dando errado? É sua fé. Difícil. Entendeu? Se você se moveu por uma palavra, se moveu por uma direção, a sua fé é que vai fortalecer, você vai sentir uma paz que você não vai saber explicar, porque é a paz que excede o entendimento, Uhum. é a paz que vem de Deus, e aí as coisas vão acontecendo. Sim. Se você pegar, todo mundo já passou por essa fase. Você já passou por uma fase que você teve que ser ousado. Você já passou por uma fase que você teve que fazer algo que você não tinha opção, você não tinha plano B, aquilo lá tinha que dar certo. E deixa eu te contar um segredo, deu certo, ó, você chegou até aqui. E às vezes você está passando novamente por essa fase e esqueceu que isso já aconteceu na sua vida e que no final dá certo. É apenas um processo no qual Deus está te preparando, está te treinando, está te forjando, está te deixando mais resiliente, mais maduro para aquilo que Ele vai colocar na sua mão. Muito bom. O agir de Deus na nossa vida não é muito diferente dos nossos filhos. Se seu filho insistir muito por algo, se você entender que aquilo vai prejudicar ele, você não dá para ele. Conforme ele vai tendo entendimento, vai amadurecendo, ele vai crescendo, você entrega. Se seu filho com 12 anos te pedir para ter um carro, você não vai comprar o carro. Ele não está preparado, ele não tem habilidade. Mas quando ele completar 18, você vai dar o carro. Uhum. Então assim, seu filho chegar e falar assim, eu quero comer chocolate, eu não quero almoçar. Chocolate é muito mais gostoso do que almoçar. Você não vai deixar, você fala, não, você tem que comer a comida. Uhum. Depois você come o chocolate. Até chega uma hora que seu filho tem entendimento, então você já não precisa ficar repreendendo ele para comer a comida primeiro, depois o chocolate. Ele já entendeu que primeiro é a refeição, depois a sobremesa. Mas até ele ter maturidade para isso, você precisa ficar de olho. Senão ele vai só querer se entupir da sobremesa e não vai querer comer a refeição. A nossa vida com Deus não é diferente. Então existem momentos que você está em uma fase que você está agindo igual uma criança. Uma criança que quer a sobremesa primeiro que a refeição. Por isso que Deus toda hora precisa colocar pessoas para ficar chamando sua atenção, te direcionando, cobrando você. Não faz isso, vai por aqui. Conforme você amadurece, Deus já não precisa colocar essas babás. Sim. Porque você já entendeu o que precisa ser feito. Até uma frase que você fala, né? Que Deus não precisa da nossa ajuda, e sim da nossa obediência. Deus não precisa da sua ajuda, Ele precisa da sua obediência, exatamente. Mas a obediência, ela vem com maturidade. Uhum. Entendeu? Sim. Então a obediência, ela vem quando você tem maturidade, quando você entende que eu preciso obedecer. Não vai fazer sentido, mas eu preciso obedecer. Eu tô com medo, mas eu preciso obedecer. Eu não tô entendendo nada, mas eu preciso obedecer. Eu tô querendo desistir, mas eu preciso obedecer. Eu acho que vai dar errado, mas eu preciso obedecer. Uhum. Ou você confia no único que sabe sobre o seu futuro e sabe o que você precisa, ou você vai se acovardar e não vai fazer. Uau. Seja ousado, seja corajoso. Tudo que você precisa, Deus já colocou ao seu alcance, Deus já te deu acesso. Tudo que você precisa, você já tem. O que Deus te pediu, Ele já te deu. Você só precisa ser ousado. Muito bom mesmo. Perguntas? Sim, dos nossos. Só dos nossos alunos. Isso. Então vamos lá. A pergunta é da Fá Duarte. Uma pergunta. Uma pessoa pode ser os dois tipos? A Entrava de pergunta é da novo. Fá Duarte. É que Uma eu li pergunta. aqui. É. Vamos lá.
Uma pessoa pode ser os dois tipos, introvertida e extrovertida? Não, porque são antagônicos, são opostos. Ou você é uma pessoa introvertida ou você é extrovertida. O que acontece? O introvertido, ele também tem um lado extrovertido dele lá escondido. Igual eu era introvertido ao máximo. Quando eu passei a entender sobre isso, eu descobri que eu precisava trazer o extrovertido. Porque o extrovertido é necessário para você chegar nos ambientes, falar com pessoas, brincar. Então, em ambientes que ela se sente mais segura, pode ser que ali ela deixe o lado extrovertido dela sair. Sim. Então, ela está desenvolvendo o lado extrovertido e esse lado sempre é desenvolvido nos ambientes que ela se sente segura emocionalmente. Fora esse ambiente, ela volta para a introversão. Então, exemplo, o Cleiton, você sempre foi introvertido? Sim, mas não quer dizer que eu não tinha momentos de brincadeira, de contar uma piada, de fazer as pessoas rirem. Onde eram esses momentos? Em ambientes que eu me sentia seguro. Pessoas de confiança, pessoas que já conviviam comigo. Entendeu? Sim. Então, nesses ambientes, ela consegue trazer para fora o lado extrovertido. Fora isso, ela vai sempre estar como uma introvertida. Entendeu? Sim. Dúvidas? Não. Vou te fazer um pedido. Você pode fazer cortes aqui do nosso canal no YouTube. Você pode postar lá no Instagram, postar no TikTok. Não esqueça de marcar a gente ou me envia no direct para nossa equipe poder olhar e você ser escolhido para você ganhar um curso nosso online. Pega também e compartilha esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas através daquilo que nós compartilhamos aqui. Para que mais pessoas possam aprender a se relacionar melhor, aprender a gerenciar suas emoções, para que elas possam romper, crescer e cumprir o seu propósito. Então, olha só, você nunca sabe quem você está ajudando quando você compartilha o link desse canal. E aí eu estou te pedindo ajuda para a gente poder crescer esse canal. Então, envie nos grupos de WhatsApp, envie nos grupos lá da família, grupo do trabalho. Este tema de ousadia serve para todos os grupos. É só você compartilhar. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.